Lúcifer, da glória à queda. Bem-vindos, queridos espectadores, a mais uma jornada através das páginas da Bíblia Sagrada. Hoje, vamos explorar a história de um ser cuja trajetória abrangeu a glória celestial e a queda mais profunda. Estamos prestes a descobrir a fascinante história de Lúcifer, o portador de luz. A glória celestial. No princípio, quando os céus e a terra foram criados, Lúcifer resplandecia entre os anjos como uma estrela brilhante no firmamento celestial. Em Ezequiel 28, 12 e 15. 12 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 13 Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. 14 Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aprendemos sobre a beleza e a perfeição de Lúcifer. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era o querubim ungido, coberto de pedras preciosas e ocupando um lugar de destaque na corte celestial. Lúcifer desfrutava da intimidade com o Altíssimo, servindo como um instrumento de louvor e adoração perante o trono de Deus. Seu esplendor irradiava a glória do Criador. A queda dos céus. No entanto, a soberba começou a se insinuar em seu coração. Em Isaías 14, 12 e 15, lemos sobre a queda de Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12 e 15. 12 Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. 13 Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. 14 Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 15 Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer, deslumbrado por sua própria beleza e grandiosidade, aspirou à posição de Deus. Sua rebelião desencadeou uma guerra nos céus, e ele foi expulso do reino celestial junto com seus seguidores rebeldes. Apocalipse 12, 7 e 9. 7 Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. 8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 9 Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Após sua queda, Lúcifer se tornou conhecido como Satanás, o adversário, e seu reino tornou-se o domínio das trevas. Sua obsessão por desafiar o Criador e corromper sua criação humana desencadeou uma batalha espiritual que continua até hoje. Há interpretações do texto de Ezequiel dizendo que se encontrou maldade em Lúcifer e que este era o seu título antes do conflito com Deus. Pelas características da criação de Deus em Lúcifer, ele se corrompe e torna-se orgulhoso. Nesta mesma linha de interpretação, no texto de Isaías, observamos que o desejo dele era estar acima de todos os outros anjos e tomar o lugar de Deus. A Bíblia faz referência ao diabo por vários nomes. Satanás é o nome mais usado, que significa adversário. O maligno, Mateus 13 horas e 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. O príncipe deste mundo, João 12 horas e 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O Deus deste século, 2 Coríntios 4 horas e 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Príncipe das potestades do ar, Efésios 2 horas e 2.
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Lúcifer, porém, não é um dos nomes. Alguns estudiosos afirmam que a palavra Lúcifer é a tradução em latim do original, que é estrela da manhã. O engano no Éden. Em Gênesis 3, testemunhamos a entrada de Satanás na história humana, quando ele se disfarçou na forma de uma serpente para enganar Adão e Eva. Gênesis 3, 1-7. Uma hora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Sua mentira sutil e persuasiva levou à queda da humanidade, trazendo o pecado e a morte para o mundo. Mas mesmo em meio ao desastre do pecado, Deus prometeu um Salvador que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. 15 Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A vitória em Cristo. O plano redentor de Deus estava em movimento, e o clímax da história espiritual estava próximo. Em João 3:16, lemos sobre o sacrifício supremo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. 16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para derrotar o poder de Satanás e reconciliar a humanidade com o Pai. Sua morte na cruz e ressurreição trouxeram a esperança da salvação para todos os que creem. Colossenses 2:15. 15 Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Item: a derrota final de Satanás. O livro do Apocalipse revela o destino final de Satanás e seu reino de trevas. Em Apocalipse 20:10, lemos sobre sua condenação eterna, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A vitória final pertence a Deus, e o reinado de Satanás será encerrado para sempre. A justiça divina prevalecerá, e os fiéis desfrutarão da comunhão eterna com seu Criador. Localização: Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Este é um símbolo da condenação eterna, representando o lugar de tormento e punição reservado para aqueles que se opuseram a Deus e escolheram seguir o caminho do mal. É importante notar que este não é um lugar físico, mas simbólico, representando a separação eterna de Deus e a punição pelo pecado. 2. Companhia. O trecho menciona que Satanás estará no mesmo lugar onde estão a besta e o falso profeta. Estes são outros símbolos de figuras malignas que se opuseram a Deus durante a história, representando diferentes aspectos do mal e da rebelião contra Deus. Juntos, eles compartilharão do mesmo destino de tormento eterno. 3. A tormento eterno. A passagem afirma que Satanás e seus companheiros serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Isso enfatiza a natureza eterna e implacável da punição que aguarda aqueles que escolheram seguir o caminho do mal. Não haverá alívio ou escape dessa punição, será um estado de tormento contínuo e sem fim. Essa descrição do destino final de Satanás enfatiza a justiça divina e a inevitabilidade do julgamento para aqueles que se rebelam contra Deus. Ao mesmo tempo, oferece uma mensagem de esperança para aqueles que escolhem seguir a Deus, mostrando que o mal será derrotado e que a justiça prevalecerá no final.
À medida que contemplamos a história de Lúcifer, somos lembrados da soberania e do poder de Deus sobre todas as coisas. Embora a queda de Lúcifer tenha trazido tragédia para o mundo, a esperança e a redenção foram garantidas através do sacrifício de Jesus Cristo. Que possamos sempre buscar a luz da verdade e permanecer firmes na fé, sabendo que, no final, a vitória é do Senhor. 1. Vitória final de Deus. A condenação de Satanás ao lago de fogo e enxofre representa a vitória final de Deus sobre o mal. Essa vitória é uma fonte de esperança para os crentes, pois mostra que, no final, a justiça prevalecerá e o mal será completamente derrotado. 2. Justiça e retidão. A punição de Satanás reflete a justiça e a retidão de Deus. Isso traz esperança para os crentes, pois sabem que Deus é justo e que Ele recompensará aqueles que permanecem fiéis a Ele. Não importa quão poderoso o mal pareça, no final, a justiça divina prevalecerá. 3. Fim do sofrimento. A condenação eterna de Satanás também representa o fim do sofrimento e da opressão causados por ele. Isso traz esperança para os crentes, pois sabem que um dia estarão livres do domínio do mal e desfrutarão da paz e da plenitude na presença de Deus. 4. Promessa de redenção completa. A derrota final de Satanás é parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Isso traz esperança para os crentes, pois sabem que, por meio de Jesus Cristo, tem a promessa da vida eterna e da salvação. A condenação de Satanás é um lembrete do poder redentor de Deus e da sua capacidade de transformar o mal em bem. Em suma, a mensagem de esperança derivada da descrição do destino final de Satanás é que, no final, o bem triunfará sobre o mal, a justiça prevalecerá e aqueles que permanecerem fiéis a Deus desfrutarão da vida eterna em sua presença. Essa esperança inspira os crentes a perseverar em sua fé e a confiar no plano soberano de Deus para o mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Que a paz de Deus esteja com vocês. Até a próxima vez.